Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. E com essas palavras eu quero saudá-los e dar as boas-vindas a mais uma celebração, a mais um culto da nossa paróquia evangélica de Sinop. Que bom que podemos nos encontrar, nos reunir mais uma vez para celebrar ao nosso Deus, mesmo que à distância. Assim, pelo menos, conseguimos manter-nos unidos, firmes, alicerçados na fé em Cristo Jesus. Sejam, pois, bem-vindos e eu convido a nós cantarmos. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor, e grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Assim como nós também estamos reunidos em casa, com nossa família, com nossos queridos, lembramos da palavra de Deus que diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse momento queremos orar, falar com o nosso Deus, e nesse tempo de oração abrimos o nosso coração a Ele na certeza de que Deus é bondoso, misericordioso, quer ouvir de nós também nossa confissão de pecados e assim nos conceder a sua graça e o seu perdão. Convido a termos um momento de silêncio e orarmos em conjunto. Querido e amado Deus, agradecemos-te por mais um dia de vida. Te agradecemos porque podemos ouvir Tua palavra. Te agradecemos porque se nós permanecemos unidos em Ti, Tu faz morada em nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, que mesmo em tempos difíceis, Tu estás presente em nossa vida. Reconhecemos que somos falhos, somos pecadores. Desanimamos facilmente frente às dificuldades da vida. Quantas vezes, Senhor Deus, também nós duvidamos da Tua presença e do Teu cuidado. Imaginamos ou pensamos que estamos abandonados, sozinhos nesse mundo. Perdoa-nos por isso, Senhor Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Ajuda-nos a olharmos para Ti e não deixarmos que as coisas do mundo e desta vida nos afastem do Teu amor. Reconhecemos, Senhor Deus, que sem Ti nada somos. Precisamos constantemente do Teu cuidado. Aqui reunidos nesta manhã para celebrar culto, cada um em seu lar, cada um na sua casa, com sua família, com as pessoas na sua proximidade, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser confortados, consolados, animados e também desafiados. Por isso envia-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo para estar em nossas vidas, em nosso coração, em nossa casa, neste momento de culto. Clamamos, Senhor Deus, também pelas dores deste mundo, por toda a angústia e sofrimento pelo qual as pessoas têm passado nos últimos tempos. Oramos pelas famílias enlutadas, entristecidas, por aqueles que perderam o emprego, por aqueles que não sabem mais o que fazer nesse tempo de crise.
Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que andam sem rumo, sem direção. Conforta, Senhor Deus, os entristecidos, dá ânimo aos desanimados e estende a mão e dirige os passos dos que estão perdidos. Assim, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, esteja conosco. É o que pedimos, te louvando e agradecendo por Cristo Jesus. Amém. Que o eterno e misericordioso Deus estenda sobre ti a sua mão e te dê o seu perdão. Amém. Queremos cantar e durante essa canção também nos preparamos para ouvir a leitura bíblica e a mensagem logo em seguida. Cantamos. Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, oh, oh, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, oh, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, oh, oh, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, oh, oh, caminhamos pela luz de Deus. Queremos ouvir a palavra bíblica do Evangelho indicado para este final de semana. Antes de lermos o texto do Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 15 a 21, queremos orar. Pai bondoso, Pai de amor, obrigado porque mais uma vez nós podemos ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, discernimento. Abre, Senhor, nossos ouvidos e nosso coração, para que a Tua palavra encontre em nós morada e possa produzir muitos e bons frutos. Amém. Palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 14, versos 15 até 21, eu passo a ler. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e vive em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus nos acompanhe. Querida comunidade, queridos e queridos irmãos, tenho conversado com algumas pessoas durante a semana, durante os últimos dias, por telefone, nas visitas telefônicas, por WhatsApp, mesmo por conferência ministerial, onde a gente tem encontrado colegas, ministros de outras paróquias do nosso setor norte. E o sentimento que parece ser comum a todos nesse tempo é a sensação de que nós perdemos o controle, a direção, o rumo da nossa vida. Existem situações em que acontece algo ruim, acontece algo em nossa vida, um acidente, um imprevisto, mas é algo pontual e logo em seguida já nos vemos reorganizando a vida, arrumando e consertando os estragos. Por exemplo, quando vem um temporal,
e derruba o telhado da nossa casa, arranca as telhas. Tão logo a chuva passa, nós já procuramos por alguém que possa subir no telhado, que possa consertar o estrago. Secamos a casa, os móveis e no máximo no dia seguinte tudo volta ao normal. Contudo, a situação que estamos vivendo é muito diferente. Ela é diferente porque ela não é pontual. Vivemos um tempo de crise, fomos pegos de surpresa por essa tempestade, mas o grande problema é que não existe uma definição muito clara com relação a quanto tempo isso vai durar. Vivemos tempos de incerteza. O sentimento de impotência é o que nos cerca, é o que toma conta da nossa vida. Impotência diante dos fatos, impotência diante da realidade. Não tem o que fazer. Quem já andou de montanha-russa num parque de diversões sabe mais ou menos do que eu estou falando. Você está preso dentro de um carrinho. Esse carrinho não tem volante, não tem freio, apenas um cinto de segurança que te prende a ele. Esse carrinho está preso em um trilho que aos nossos olhos parece muito frágil. Amarrado sem poder sair, sem poder fazer nada, totalmente passivo. Nada do que acontece está nas suas mãos. Você não dirige, você não freia, você não acelera. Você simplesmente é jogado de um lado para o outro, para cima e para baixo, enquanto espera ansiosamente o fim dessa brincadeira. Quando finalmente a velocidade parece diminuir, o carrinho começa a parar, você acha agora chegamos ao fim, você ouve um estalo e começa tudo de novo. O carrinho volta a descer a uma velocidade absurda, minutos se transformam em horas, o estômago parece que vai sair pela boca e você promete que nunca mais vai entrar num carrinho desses. Tem pessoas que gostam, parece divertido, mas talvez isso descreva um pouco como nós temos nos sentido nos últimos tempos. Pensando um pouco sobre tudo isso, lembrei-me da história do povo de Israel do Antigo Testamento. Nos é relatado nos livros de Êxodo, Números, Levíticos, uma caminhada muito interessante desse povo. Eles ficaram 400 anos como escravos no Egito. Já estavam acostumados com aquela situação. A geração da qual nos é contada a história nunca teve outra experiência de vida. Nunca viveram fora do Egito, nunca foram livres. Tudo que eles estavam acostumados e achavam normal era a sua vida de escravos no Egito. Apesar de não ser uma vida perfeita, lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha um teto no qual se abrigar nas noites frias. Supostamente eles tinham controle sobre suas vidas. Afinal de contas, eles sabiam o que iria acontecer amanhã. Eles sabiam que na próxima manhã eles mais uma vez levantariam e voltariam a trabalhar. Trabalhar exaustivamente, muitas vezes apanhando de chicote, mas eles sabiam o que viria pela frente. Então Moisés, a pedido de Deus, a pedido do Deus de Israel, empreende uma fuga do seu povo em direção à terra prometida, em direção à liberdade. A bem da verdade, Moisés chama o povo a experimentar algo novo que eles nem sabem o que é. Nunca experimentaram uma vida em liberdade. Seus antepassados, sim, eles não. No caminho da terra prometida, um deserto. E a viagem, que era para ter durado alguns meses, estendeu-se por 40 anos. Uma verdadeira quarentena, muito mais extensa do que a nossa. Aliás, a Bíblia relata diversas quarentenas. E as quarentenas sempre são um tempo que marca uma grande mudança que está por vir. Jesus no deserto, antes de iniciar o seu ministério. Os discípulos, após a Páscoa, trancados dentro de casa, antes da chegada do Espírito Santo em Pentecostes. Os israelitas vagando 40 anos pelo deserto, antes de entrarem na terra prometida. Voltemos ao deserto.
Foi um tempo em que o povo experimentou verdadeiramente o que é viver sem ter controle de nada. Não sabiam o que viria no dia seguinte, não tinham mapa, não tinham bússola. Até a comida, o maná, o pão que caía do céu, era mandado diariamente por Deus. Eles não podiam guardar as sobras para o dia seguinte, se caso não voltasse a chover maná. Eles precisaram aprender a se deixar cuidar por Deus, a se deixar guiar por Deus, confiar que Deus mandaria maná no dia seguinte, confiar que Deus abriria o caminho pelo deserto, pelo mar, que Deus mostraria o rumo. Este, queridos e queridas, é um dos grandes aprendizados que o tempo que estamos vivendo pode nos trazer. Precisamos aprender a nos deixar cuidar e guiar por Deus. A humanidade se acostumou à falsa ideia de que tem controle sobre tudo. Achamos que podemos prever nosso futuro e tudo depende de nós. O nosso futuro depende de nós, que podemos definir as coisas a nosso bel prazer, que nós conseguimos moldar a nossa vida e organizar a nossa vida com plena e total certeza do que vem pela frente. E então vem um minúsculo vírus e nos mostra que a história não é bem assim. As coisas não estão sob nosso controle. Nesse tempo, temos duas opções. Ou nos deixamos cuidar por Deus, ou nos deixamos guiar por Deus, ou entramos em desespero e vivemos a murmurar. Alguns israelitas optaram pelo segundo caminho, conforme nos diz Números capítulo 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Essa é a reação de um povo que começa a ter saudade da sua vida de escravidão. Contudo, aos que se deixaram moldar por Deus, a possibilidade de uma nova vida os estava aguardando. Como eu já falei, os períodos de quarentena sempre aparecem como tempos de mudança. Também nós podemos entender em esse nosso tempo que estamos vivendo agora, da mesma forma, a possibilidade de uma mudança real e radical em nossa vida está aí. Como um marinheiro que espera ansiosamente pelo fim de uma tempestade, assim também nós esperamos novos tempos. A pandemia tem nos mostrado que nem tudo é como nós achamos que era. Algumas coisas das quais pensávamos que seria impossível viver sem, simplesmente sumiram, desapareceram de nossas mãos como a areia que corre por entre os dedos. O tempo que pensávamos ser muito curto, agora parece não ter fim. Conseguimos parar e sentar com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso marido. Conseguimos tempo para ligar para aquelas pessoas que amamos e que estão distantes. Conseguimos tempo para ler e ouvir a palavra de Deus. Conseguimos tempo para pensar, refletir e meditar sobre nossa vida. Não precisamos de tudo aquilo que nós achávamos que precisávamos para viver e ser feliz. A vida se mostrou mais importante do que as coisas. Percebemos que somos frágeis, temos medos, temos incertezas, temos dúvidas, não temos as respostas para tudo. Não somos super-heróis, não somos indestrutíveis e nem imortais. Nos tornamos, quem sabe, mais humanos, menos intransigentes, julgamos menos as pessoas à nossa volta, perdoamos mais. Descobrimos que estamos todos no mesmo barco, ou quem sabe atravessando o mesmo deserto, e que apesar de cada um ter um jeito diferente de caminhar, estamos procurando ir na mesma direção. Cabe a nós saber se nós queremos mudar no futuro ou voltar para o Egito. Alguns israelitas queriam voltar. Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade.
Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome a toda essa multidão, conforme nos diz Êxodo capítulo 16, versículo 3. O povo de Israel precisou passar pelo deserto para mudar a sua mentalidade. Eles conheciam apenas a escravidão e o deserto possibilitou uma ruptura entre a velha vida e a nova vida. Deixar para trás uma vida de escravidão, que agora parecia um paraíso, para poder entrar na verdadeira terra prometida, numa vida de verdadeira e plena liberdade. Precisamos perder o controle total das nossas vidas para aprender a deixar Deus guiar e conduzir os nossos passos. Quero concluir. Estamos vivendo numa montanha russa sem freio, sem volante. Mas eu tenho plena certeza de que o agir de Deus é o trilho pelo qual corre o carrinho da nossa vida, firme e seguro. Meu convite a todos nós nesse culto é: vamos refletir sobre a nossa vida, vamos refletir sobre a nossa história e vamos pensar nestes 3 pontos que eu quero destacar agora. Primeiro, eu consigo deixar Deus guiar os meus passos? Eu consigo abrir mão desse falso sentimento de que eu tenho controle de tudo em minhas mãos? Deixar que Deus guie a minha vida? Segundo, eu ainda tenho saudades do Egito? Eu ainda penso mais no que passou do que no que vem pela frente? Achando que lá sim era bom? Para onde eu quero ir? Terceiro ponto, esse tempo de quarentena vai me levar para uma nova vida, para uma nova realidade? Quando isso tudo acabar, quando isso tudo tiver chegado ao fim, o que vai ter mudado na minha vida? Eu espero que nós possamos pensar sobre isso e que a gente não passe por esse tempo de quarentena sem a oportunidade de experimentar uma verdadeira transformação. Quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo, que nos diz em Romanos 12, versículo 2: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos guie nesse tempo de deserto e que possamos entrar na terra prometida com uma nova mentalidade. Amém. Convido a respondermos a esta palavra confessando a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Damos um pause no nosso vídeo e em família confessamos juntos a nossa fé. E assim, como complemento à nossa reflexão, nós queremos cantar o hino O Povo de Deus no Deserto Andava.
momento de avisos. A oferta desse culto é destinada pelo Conselho Paroquial, por ser uma oferta local, para os jovens da paróquia na sua organização para o congrenagem. Lembramos que, por motivo da situação que estamos vivendo, o congrenagem deste ano foi adiado, acontecerá no ano que vem, 2021. Mesmo assim, nós já queremos auxiliar os nossos jovens com nossas ofertas de gratidão, para que eles possam assim também se programar para no próximo ano encontrar-se com todos os jovens a nível nacional, nesse Congresso Nacional de Jovens da ISLB. Nós recolhemos a oferta como de costume, colocando em um envelope e deixando com a data de hoje, com a data deste culto, assim que possível na secretaria. A ISLB, em carta enviada a todos os ministros e lideranças das paróquias, definiu na última reunião de pastores sinodais e presidência da ISLB manter as atividades presenciais de grupos e celebrações suspensas até o final de maio. Em reunião com a diretoria no início da semana, então, também nós decidimos manter esta decisão como orientação para as nossas atividades. Queremos, tão breve possível, nos reencontrar, mas queremos fazê-lo com segurança, pensando de maneira especial nas pessoas de risco, e sabemos que em nossa comunidade temos muitas pessoas idosas e que nós queremos cuidar delas também desta forma. Motivos de oração. A Anita pede oração por sua irmã Ingrid Chanoski. Ela está com problemas de saúde e vai passar por cirurgia. Que Deus acompanhe a Anita no cuidado da sua mãe e também da sua irmã Ingrid, e que a Ingrid possa ter assim também a sua saúde restabelecida, que os médicos tenham sabedoria no tratamento e que tudo corra bem. A Cláudia e o Júnior pedem oração por sua prima Luciene, do Espírito Santo, que está com coronavírus. Que Deus também esteja acompanhando ela na sua recuperação e protegendo a todos os familiares, para que eles permaneçam livres dessa doença. Oramos assim para que Deus cuide da Luciene e de todos os seus familiares. Demais pedidos e agradecimentos que nós temos em nosso coração, queremos incluir na nossa oração final. Convido a fecharmos os olhos e termos um momento de oração. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos por este dia de vida, te agradecemos por tua palavra que nos desafia, palavra esta que também nos mostra que tu estás conosco, mesmo em meio à tempestade, mesmo quando estamos atravessando o deserto. Obrigado, Senhor Deus, que tempo de quarentena, que tempo de deserto também significa tempo de mudança. Ajuda-nos a mudarmos as coisas que precisam ser diferentes em nossa vida. E que ao terminar isso tudo, nós não sejamos mais os mesmos, mas que possamos sim, Senhor Deus, ter crescido como pessoas, como filhos teus. Pai bondoso, Pai de amor, nós intercedemos neste momento, em especial pela vida da Ingrid Chanoski e também pela vida da Luciene, que tu acompanhes e cuide delas no seu tratamento de saúde, que tu guardes seus familiares, que tu protejas a todos aqueles que estão envolvidos com elas direta e indiretamente. Oramos, Senhor Deus, também pela Anita, por sua mãe, lá no Paraná, continua guardando e acompanhando. Cuida, Senhor Deus, de todas as nossas famílias, que fazem parte da nossa paróquia, pessoas queridas e amadas que temos saudade. Cuida de nós, Senhor Deus, nesse tempo de distanciamento, para que, mesmo longe, possamos ainda assim nos sentir abraçados e acolhidos a cada dia por Ti. Senhor, nós oramos por nossas lideranças, a nível de igreja, por nossos ministros, que Tu estejas cuidando de todos, alimentando e fortalecendo sua fé e o seu testemunho neste mundo. Oramos por nossos governantes, para que tenham sabedoria e dignidade e que possam colocar, acima de tudo, o cuidado com as pessoas. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão enfrentando esta pandemia na linha de frente, médicos, enfermeiros, pesquisadores, para que possam encontrar uma solução, para que possam tratar dos que estão doentes, para que possam assim também ter ânimo no seu trabalho.
De maneira bem especial, Senhor Deus, nessa semana em que lembramos do Dia dos enfermeiros e enfermeiras, te agradecemos por essas pessoas que colocam a sua vida em risco para poder cuidar de tantas pessoas. Dá-lhes ânimo e alegria no exercício do seu trabalho, da sua vocação. Pai bondoso, Pai de amor, guarda-nos firmes em Tua mão, também na semana que inicia, e que possamos sempre buscar a Tua orientação. Tudo aquilo que ainda temos para pedir e agradecer, queremos fazer juntos na oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebemos a bênção do nosso bondoso Deus para a semana que está iniciando. Que o Deus eterno, Deus de Israel, o Deus que conduziu o seu povo pelo deserto em direção à terra prometida, conduza a ti e a tua família. Guarde a ti e a todos os teus em suas boas mãos, protegendo e guardando do perigo e dando sempre esperança. Que o Senhor Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Desejo uma abençoada semana e que a paz de Cristo esteja com todos e todas nós. Amém. Elevo os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará que os teus pés vacilem e não cochila o teu próprio.